A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente vai então falar um pouco sobre as lavouras de inverno, né, na região e projetar o plantio de verão com o gerente da unidade da Cotrial da Serra dos Engenhos, o Vanderlei Marchioreto. Vanderlei, é uma região aí que tem um potencial muito grande, a região da Serra dos Engenhos. Como é que está a colheita de inverno? Falando de todas as culturas de inverno e o produtor aí, quando é que pretende terminar e depois a gente vai até projetar o próprio plantio de verão aí na região atendida pela unidade da Serra dos Engenhos, também pega um pouco aí de outras unidades próximas, atende produtores associados. Olá, Vanderlei, obrigado por ter aceito nosso convite. Olá, Roger. Olá a todos os ouvintes, todos que nos assistem. Uma satisfação estar novamente trazendo informações ao nosso associado. A nossa região aí tem uma importância muito grande a cultura de inverno, que vem crescendo nos últimos anos, é uma alternativa de renda para o nosso produtor, para o nosso associado. E nesse ano a gente teve na Serra, a região que ela abrange, uma área de aproximadamente 2.300 hectares de trigo, tá? A gente tem uma área de aproximadamente aí uns 600 hectares de aveia, e o restante são lavouras de pousio e algumas lavouras com pastagem, que ainda existe ainda um pouco de gado de corte na nossa região. Falando em trigo, Roger, a gente teve uma saída complicada no plantio do trigo. A gente teve aí um excesso de chuva no mês de maio, até meados do final de junho, e o trigo aí atrasou bastante a planta. A planta se realizou aí do dia 22, 22 de junho em diante. Então, atrasou um pouco, então agora nesse momento está atrasado um pouco as colheitas em vista de outras regiões devido a esses intempéries climáticos que a gente viveu nesse ano. A gente no trigo não teve uma incidência tão grande de doenças na nossa região. O produtor aí escutou o nosso DTEC esteve acompanhando durante toda a cultura do trigo, as propriedades, as lavouras em si, e tinha uma boa sanidade. As chuvas estavam de acordo aí, estavam bem facilitando o desenvolvimento do trigo, só que no dia 26 de setembro, na madrugada do dia 26, a gente teve aqui uma incidência de uma chuva de granizo. E a região da Serra foi uma das regiões mais afetadas da Cotriel, aonde a gente fez um levantamento que aproximadamente de 700 a 800 hectares de trigo foram danificados. Dessa quantidade de área, aproximadamente 60% desses 700 a 800 hectares deu perca total. Não teve colheita, o produtor já, após aí, quem tinha Proagro, seguro, as lavouras já foram liberadas para dessecar e já ficarem prontas para o próximo plantio. E esses outros 40% aí com uma produtividade bem afetada, em torno de 50% a 60% de quebra nessa área. Então, numa área que nós tínhamos de 2.300 hectares, ficou aproximadamente os 1.600 de áreas que vai ter comercialização, que vai ter colheita. Então, a gente tem esse ano um retrocesso bem grande na nossa região referente ao recebimento de trigo, devido a esse interpério climático. As médias dessas áreas aí que não foram afetadas estão girando em torno de 45, 50 sacos por hectare. A gente tinha uma expectativa de uma produtividade, de uma safra melhor, mas como o clima em alguns momentos teve as geadas ali em mês de junho e julho, e uma em agosto, acabou afetando um pouco a produtividade. Não está sendo aquele potencial esperado que a gente tinha projetado lá em mês de maio, quando iniciou-se a programação da safra de trigo. Então, a Serra, e acredito que a região inteira, os municípios que a Serra abrange aí, está vivendo esse momento aí, que a produção não é aquela esperada que a gente tinha lá quando projetou o plantio. Bom, Vanderlei, sobre a questão do plantio da soja, né? Como é que está o início aí e qual é que é a perspectiva de se intensificar esse plantio, né? O escalonamento é uma realidade, o produtor realiza. Qual é que é a perspectiva de se ter esse pico desse plantio e a finalização desse plantio, uma vez que nós já estamos, então, no período de zoneamento e já está se recomendando, né, o plantio das culturas de verão, principalmente da soja, que é uma cultura importante que o produtor tem uma grande expectativa de recuperação esse ano. Assim, Roger, a gente divide em dois momentos o plantio do soja. Como o trigo, falei anteriormente, ele acabou atrasando o início do plantio. A intensificação da colheita do trigo na nossa região, ela vai ocorrer agora na segunda semana de novembro, na semana do dia 10 de novembro em diante. Então, aí essas áreas plantadas aí que têm produtividade, que não foram afetadas,
elas vão começar a dar condições de colheita e pós-plantio a partir do dia 10 de novembro. Mas a gente tem hoje na serra aí aproximadamente uns 20% da área plantada já. Essas áreas que havia posil, havia algumas áreas de aveia ou pastagem já estão sendo semeadas. Um cenário bem diferente do ano passado. Porque o ano passado teve muita ocorrência de chuvas no mês de outubro e entrada de novembro acabou não deixando o produtor plantar. E esse ano o clima está ajudando até o momento, está correndo tudo perfeito e o produtor já tem bastante soja semeada. A intensificação do nosso plantio aí, a maior parte vai ser plantado dia 15 de novembro para frente. Acredito eu, pelas previsões que a gente acompanha de clima e pelo que a gente está notando, e o produtor está organizado e já tem uma boa fatia plantada, até final de novembro, a tendência é que a nossa região já esteja com quase toda a área semeada já. E a gente espera que seja um ano bom, né, Rocha? Porque a gente viveu aí nos últimos 3, 4 anos bastante intempéries. A nossa região, nesse ano, vale ressaltar que, como atrasou o plantio o ano passado, acabou sendo afetada com as chuvaradas. Aí, bastante associados nossos tiveram quebras de produção devido às chuvas, aí não conseguiram entrar a colher, entraram a colher com soja com avarias, sojas brotando, áreas que não teve nem como acessar mais devido aos desastres aí que aconteceu com a chuva. E esse ano a gente espera que seja um ano diferente, que o produtor se programou, está fazendo tudo ao alcance que ele tem para que seja a implantação da melhor maneira possível. O nível de tecnologia está bem elevado esse ano, o produtor investiu, o produtor está apostando todas as suas fichas novamente nessa safra aí, os custos aí estão mais alinhados nesse ano, aí está um fator bom do produtor também usar a tecnologia, usar as ferramentas que estão disponíveis para ele, e aí o clima está também facilitando essa implantação aí, dizer, um pouco antecipada do soja, e vai melhorando, e vai dando ganhos com essa implementação e com essa facilidade hoje dele conseguir acessar as tecnologias que tem para ele ter um melhor desenvolvimento e a melhor produção dessa safra aí que está iniciando. E a Cotriel segue do lado, né? E o produtor conseguiu, o nosso associado conseguiu se programar, né? O Vanderlei, o produtor, ele está sempre dando continuidade à sua atividade, independente do cenário que aconteça, né? É bem isso, Roger. A gente sempre fala que o nosso produtor, o nosso associado, é muito resiliente. Ele acaba passando por momentos de dificuldade, acaba passando por momentos aí de grandes desafios, mas ele continua acreditando que esse é o caminho, que é uma realidade, é uma alternativa para as nossas propriedades, para a nossa região. A agricultura hoje é o nosso carro-chefe e ele sempre vai ter a cooperativa ao lado dele. Vale ressaltar que a gente não vive desde 2020 em anos de bastante desafios, anos desafiadores. E a Cotriel nunca se afastou do produtor. A Cotriel sempre esteve ao lado do produtor, buscando fomento, buscando ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, nesse momento, a gente pede também que o produtor retribua isso a nós. E o que é o produtor retribuir a cooperativa estar ao lado dele? É adquirir os seus insumos, é entregar as suas produções, é acreditar no nosso departamento técnico, que está sempre à disposição, está sempre trabalhando, buscando ferramentas para que o produtor consiga fazer a sua propriedade ficar cada vez mais rentável, mais sustentável, e também, o produtor estando forte e rentável, a cooperativa vai estar forte, a cooperativa estando forte, ela vai cada vez conseguir ajudar mais o nosso associado, o nosso produtor. Muito bem, quero agradecer então ao Vanderlei Marchiorento, gerente da unidade da Cotriel da Serra dos Engenhos, destacando então como é que está a intensificação da colheita de trigo, das demais culturas de inverno na região, e também frisando acerca do plantio da soja, na qual ele, na opinião do Vanderlei, a intensificação deve ocorrer a partir da segunda quinzena do mês de novembro até o final do mês de novembro. Toda a área plantada de soja deve estar nas lavouras da região atendida pela unidade da Serra dos Engenhos. É a nossa entrevista técnica da semana.